Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática. O tema de hoje da lição da Escola Sabatina é Cristo será engrandecido. Leitura de Filipenses, capítulo 1, do verso 19, verso 20. Qual era a expectativa de Paulo em relação ao desfecho de seu julgamento? Para ele, o que era mais importante do que ser absolvido? Bom, se absolvido ou não, o que mais importava era Cristo ser exaltado através dele, seja na vida ou seja na morte. Embora Paulo não fosse um criminoso, essa não tinha sido a primeira vez dele na prisão. Ele já estava bem familiarizado com as perseguições. Escrevendo aos Coríntios, relatou em detalhes os sofrimentos que havia enfrentado. Veja só isso: em prisões, muito mais, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebido os judeus 40 açoites menos 1, porque o limite da lei dos judeus era 40 açoites, então se contava aí 39 para não cometer erros, né? 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, ou seja, à deriva, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Esse eu acho que foi o maior dos perigos e é o maior dos perigos que nós podemos passar, né? Falsos irmãos, misericórdia. Em trabalhos e fadigas, em vigílias e muitas vezes em fome e sede, em jejum e muitas vezes em frio e nudez. Se pode constatar essa leitura lá em 2 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao verso 27. Contudo, para que ninguém achasse que esse sofrimento era sua maior preocupação, Paulo acrescentou imediatamente em 2 Coríntios capítulo 11, 28, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Louvado seja Deus. Como Paulo se relacionava com as igrejas que havia fundado e com as pessoas que ele tinha levado a Cristo? Qual era o seu relacionamento? Bom, como um pai de cuidado, um pai de ensino, um verdadeiro pai espiritual, né? Assim como Jesus, que não poupou nada para nos salvar, Paulo estava disposto a gastar e se deixar gastar em favor dos irmãos na fé. Paradoxalmente, quanto mais as ações de alguém se assemelham às de Jesus, menos essa pessoa é amada ou valorizada por alguns. Ainda assim, a fidelidade dos cristãos talvez seja a maneira mais poderosa de glorificar a Deus e revelar a verdade do Evangelho. A paciência e o bom ânimo de Paulo durante sua longa e injusta prisão, bem como sua coragem e fé, eram um constante sermão. Reflita sobre como você vive e se relaciona com as pessoas, especialmente aquelas que não o tratam bem. Que tipo de testemunho de Jesus você tem dado? Bom, amados, para mim um dos maiores milagres do cristão é a perseverança do cristão em meio às intempéries da vida, o que torna um testemunho poderoso para o Evangelho. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai eterno, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Eu declaro que nós nos submetemos a Ti, nos submetemos à Tua palavra, que estamos dispostos e comprometidos com ela, em nome de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.